Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E no programa de hoje você vai ver informações sobre o radiotelescópio Bingo, um projeto liderado pelo Departamento de Física da USP, na qual o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aqui de São José dos Campos, está participando com a construção de alguns componentes. Você também vai ver informações sobre a MP da sucata, medida editada pelo governo federal que pretende tirar recursos de pesquisa e inovação em gás e óleo para promover a renovação da frota de caminhões do país. A medida provisória 1112 de 2022 mudou 4 leis para conseguir recursos para fazer a renovação da frota de caminhões. A primeira delas é a Lei 9.478 de 97, que criou a Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Segundo a medida provisória, o recurso obrigatório para desenvolvimento e inovação em gás e óleo poderá ser destinado para a renovação da frota. A medida provisória não estipula em qual percentual o investimento deverá ser feito, mas estipula prazo até 2027 para que os investimentos aconteçam. Outra alteração é na Lei 9.503, também de 97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Segundo a MP, também poderão ser destinadas à renovação da frota recursos que eram exclusivamente destinados anteriormente à engenharia de tráfego, policiamento, fiscalização e educação para o trânsito. A terceira lei alterada para beneficiar caminhoneiros foi a regra da CID, que incide sobre o preço dos combustíveis. Pela regra atual, a CID pode financiar programas de infraestrutura e transportes. Pela MP de Jair Bolsonaro, passa também a poder financiar a renovação da frota de caminhões. E, por último, a alteração na Lei 11.080 de 2004, que criou a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABI. Pelo texto, a agência passará também a participar desse programa de renovação de frota de veículos pesados. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui conosco, virtualmente nesse programa, o ex-ministro da Educação e atual presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Renato Janini Ribeiro. Muito boa tarde, doutor Renato. Obrigado por o senhor ter atendido ao nosso convite e gostaria que o senhor explicasse para a gente por que as entidades científicas desse país resolveram se mobilizar contra essa medida. O que acontece é o seguinte: quando na década de 90 foram sendo constituídos os chamados fundos setoriais, houve uma certa ideia que era a seguinte: você arrecada uma parte do dinheiro que resulta da produção industrial em cada área, industrial ou de outro tipo, e você destina isso para a pesquisa. Então, como a pesquisa hoje é o principal ingrediente do desenvolvimento econômico, então, se você tem uma parcela, digamos, do rendimento do petróleo, que é destinada, seja a melhorar a pesquisa em petróleo, como o Brasil conseguiu com o pré-sal, seja desenvolver energias que não provêm de combustíveis fósseis, como a eólica, a solar, então tem um efeito sobre o meio ambiente muito mais saudável, muito mais leve do que os combustíveis fósseis, porque quando você coloca gasolina no seu carro, diesel, você está consumindo produtos que a natureza demorou milhões, talvez bilhões de anos para fazer. Ao passo que o álcool tem 1 ano, 2 anos para colher. E se for sol ou vento, então nem existe poluição resultante deles, ou praticamente não há. Então, a ideia foi essa, quer dizer, como nós vamos fazer a economia brasileira crescer, o Brasil ficar um país mais próspero, uma boa ideia era justamente investir na ciência e tecnologia e para isso ter fundos específicos. A gente chama isso, informalmente, dinheiro carimbado. Então, tem um dinheiro
que é arrecadado pelo governo em função de lei, tudo de acordo com a Constituição, só que esse dinheiro tem um destino específico. E, no caso, o destino específico era fazer pesquisas que aprimorassem a área energética. Ora, o que é essa medida provisória baixada há pouco tempo pelo governo, este ano mesmo, a medida provisória 1112? Ela permite que uma parte desse dinheiro que deveria ir para a pesquisa vá, na verdade, para repor a frota de veículos de transporte, basicamente caminhões, muito velhos. É evidente que, quando você tem veículos muito velhos, eles podem ter problemas, inclusive problemas de poluírem o ar. E é lógico que você possa ter, então, algum tipo de estímulo para eles serem trocados. Você pode aumentar o imposto sobre eles, você pode dar um subsídio. O que é errado é fazer esse subsídio a partir de um dinheiro tão precioso como o dinheiro que pode fazer o Brasil avançar mais. Tentando fazer um exemplo muito claro. Entre você trocar um caminhão de 30 anos, que está soltando um monte de fumaça, e colocar dinheiro público nisso, e colocar esse dinheiro público para você fazer pesquisas, para reduzir a poluição, para aumentar o rendimento do petróleo, para melhorar a energia eólica e solar, a segunda opção é mais estruturante. A primeira é você fazer um picadinho de medidas pequenas, que vão permitir trocar alguns caminhões, alguns veículos, por critérios que têm que ser definidos, por critérios que não podem favorecer os amigos do rei. Agora, outra coisa totalmente diferente é a dinâmica de você investir pesadamente no desenvolvimento científico e tecnológico, que hoje é considerado o principal fator do crescimento econômico. Quer dizer, hoje não é mais como foi no passado, como era no tempo da ditadura, por exemplo, você ter salários baixos, você ter repressão aos trabalhadores, ter arroxo, ter fechamento de sindicatos, ter isso tudo que, vamos dizer, nos anos 70, era apresentado mundo afora como uma vantagem competitiva do Brasil, porque a mão de obra era mais barata do que em países desenvolvidos, deixou de ser. Você não precisa mais hoje de uma mão de obra não qualificada. Ao contrário, você precisa de uma mão de obra muito qualificada. Só para dar um exemplo, sem querer afastar muito do caso, mas você tem hoje, na hora de colocar aquele adubo NPK, que é um adubo que é muito usado na lavoura, você não joga mais uma mesma quantidade de NPK num alqueire inteiro, numa gleba inteira, numa fazenda inteira. Você tem condições de saber quanto cada metro quadrado precisa de cada um desses três insumos. E, então, você consegue, com um sistema computadorizado no trator, fazer a distribuição exata, nem mais nem menos. Então, reduz muito o desperdício disso, aumenta muito a eficácia. Isso é fruto do quê? Da pesquisa científica. E essa pesquisa científica que o governo está deixando de lado, está sacrificando para favorecer a modernização da frota de transporte. Então, deixa eu ver se eu entendi. As entidades científicas não são contra a modernização, a retomada da frota, a melhoria da frota de caminhões, mas definindo prioridades, seria muito melhor investir em tecnologia de óleo e gás para diminuir a emissão de poluentes, ao invés de colocar dinheiro público nessa empreitada. E o que vocês imaginam que possa ser feito aí nos próximos capítulos dessa questão para que isso seja revertido? Qual é a possibilidade real que as entidades imaginam hoje? Há alguma conversa em andamento com lideranças políticas no Congresso ou no Senado? Nós sempre temos parlamentares com quem conversamos, temos uma assessora parlamentar da SPPC, que é muito eficiente, participamos de um grupo de iniciativa para ciência e tecnologia no parlamento, que foi criado pelo ex-ministro Celso Panceira, do qual a SPPC faz parte, com mais várias entidades, e que hoje é dirigido pelo professor Fábio Guedes. Então, nós temos toda uma atuação nessa direção e queremos, sobretudo, sensibilizar a opinião pública. Quer dizer, não é que você não deva modernizar a frota. Vou até te dar um exemplo. Na França, houve um certo momento, eles davam o que se chamava prime à la casse.
Prime seria um bônus, né? Um bônus para quebrar, um bônus para o ferro velho. Era o seguinte: você tinha um carro muito velho, então, na hora, se você fosse se desfazer desse carro para ele realmente ser retirado de circulação completamente, você recebia um certo valor, isso era ainda no tempo do franco, não tinha euro, então foi no século passado, desde que você comprasse um carro novo e um carro que poluísse menos, etc. Não é uma política factível, não é uma política errada. O problema é que você não deve tirar recurso que tem um impacto positivo maior do que esse para fazer isso. Então, é uma questão de prioridade. Embora a renovação da frota seja importante, e quando você pega uma estrada, você vê caminhão soltando fumaça, tudo mais, isso tem que acabar, e uma das formas de renovar a frota, outras formas que são mais simples, regular motor, multar veículo que está em desacordo com as regulamentações, etc., a, a troca de veículos pode ser importante, mas para isso deve haver outro recurso. O Brasil tem que se convencer de que vai precisar investir bastante em todas essas questões. Quer dizer, primeiro de tudo, na pesquisa científica e tecnológica, mas também em outras questões que são importantes, como, por exemplo, a redução da poluição dos veículos, de modo geral. Essa a MP 1112, que está retirando esse investimento de P&D, de inovação do óleo e gás, também vai retirar recursos, segundo o texto original, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, permitindo, no caso, que a autarquia faça investimentos nesse programa de uma maneira que ainda não foi regulamentada, não foi descrita. Como é que o senhor vê essa iniciativa de usar a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial nessa empreitada? Seria um desvio de função ou está dentro das competências da agência fazer investimentos aí para substituição de equipamentos privados? Não, certamente não está. O que nós temos, na verdade, além da questão do mérito, é também a questão da eficiência nisso tudo. Porque uma coisa é você ter uma agência que está voltada para o desenvolvimento industrial, então vai ter grandes propostas, grandes projetos, vai fazer políticas estratégicas, ou então uma pesquisa, toda ela bem coordenada, bem azeitada, para melhorar a produção de energias, que são as duas áreas que estão sendo prejudicadas pela MP, pela medida provisória. Outra coisa é você fazer um monte de coisa no varejo, pequena, troca uns veículos aqui, outros veículos ali, mas não é o mesmo que uma política global. O que nós temos que ter aí é uma política global, uma política estratégica. Então, o Brasil está padecendo há vários anos de um fenômeno que não é só nosso, que é a desindustrialização. Estamos perdendo indústrias e estamos cada vez exportando mais produtos primários. Produtos primários são aqueles que resultam basicamente ou da coleta mineral ou da agricultura. E o Brasil avançou muito nesses campos, ou da pecuária ainda, né? Então, avançou muito, somos bons produtores, bons exportadores disso, mas, em compensação, infelizmente, caiu muito a nossa produção industrial. Na pauta de nossas exportações, o industrial diminuiu. E, de modo geral, então isso não é uma coisa assim superada, mas, de modo geral, ao longo do século XX, houve uma associação muito forte entre desenvolvimento econômico e industrialização. Quer dizer, se você não tem industrialização, o que você tem? Você está lidando com matérias-primas. Você tira da natureza um minério, você produz na natureza um cereal ou carne de algum animal para comer, e aí e é isso. Agora, depois, tem gente que vai ganhar muito mais dinheiro com isso. Se eu puder dar um exemplo, veja o caso do café. O café subiu muito o preço, né? Tá caro o quilo do café, etc. Então, eu posso dar exemplos errados. Mas, da última vez que eu comprei cápsulas de café, essas cápsulas estavam custando R$ 2 a R$ 3. E uma cápsula de café tem de 5 a 10 gramas de café. Então, você comprando por R$ 2 a R$ 3, isso quer dizer que o quilo está custando entre 200 e 600 reais quando ele está em cápsula. Ninguém paga isso no mercado.
Quer dizer, apesar do café hoje estar no preço quase de ouro, né? Então, é uma loucura a inflação esses meses. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o Brasil exporta café e a Itália e outros países que avançaram muito nessa área, eles aprimoram o nosso café, dão sabores diferenciados, colocam nas cápsulas, e tudo isso avança muito a economia deles. Ou pega o caso do chocolate. Que eu saiba, tanto a Suíça quanto a Bélgica não devem ter uma produção de cacau mínima que seja. Isso é importado de outros países, inclusive o Brasil e países da África. Agora, o chocolate suíço e o chocolate belga são famosíssimos. Então, nós temos um caso muito claro de exportação de matéria-prima e depois nós compramos a um preço muito mais caro, uma vez industrializada, acrescida antigamente falava-se do valor trabalho, mas não só o valor trabalho, é valor inteligência, porque há muita ciência nisso tudo, há muito conhecimento nisso tudo. Obviamente, conhecimento gerado por trabalhadores que lidam na área da ciência, tecnologia e inovação. Doutor Renato, a gente está vivendo um momento bastante complicado no Brasil hoje e, além de tudo, nós estamos em ano eleitoral. A questão da renovação da frota, da aquisição dos caminhões por valor de mercado anunciada pelo governo, foi anunciada num conjunto de medidas para atender a categoria, inclusive com linha de crédito especial no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, depois de já ter sido promulgada uma lei na qual os caminhoneiros também puderam se tornar MEI, né, microempreendedor individual, num regime diferenciado de tributação com um limite maior do que normalmente as outras MEIs possuem. Estamos tendo um movimento político em prol de uma categoria que apoia o presidente da República. O senhor acredita que a ciência brasileira e esses outros programas estão sendo prejudicados por uma escolha política do governo? Parece que sim, porque no ano da eleição de 2018 houve movimentos, ou melhor, paralisações de caminhoneiros, parte dos quais apoiava justamente o candidato que depois foi eleito presidente. E esses caminhoneiros têm se mostrado descontentes com o aumento do preço do diesel, que, por sua vez, é fruto de uma política adotada depois do afastamento da presidenta Dilma, uma política que não leva em consideração o custo de produção no país do petróleo e seus derivados, mas simplesmente o valor internacional. Então, o que nós estamos tendo? Nós simplesmente colocamos uma maquininha de calcular, vemos quanto está o dólar e multiplicamos pelo valor do dólar o litro de gasolina, de diesel, etc. E é claro que subindo o preço internacionalmente, sobe nacionalmente de uma forma muito, muito forte. E aí isso causa bastante irritação. O presidente da República parece não entender bem deste assunto, nem querer entender. Ele reclama, diz que tem que baixar. Mas o que aconteceu? Eu li hoje num jornal. Eu li que os estados, de modo geral, reduziram R$ 1 o preço, não lembro se da gasolina ou do diesel, R$ 1. E com o aumento do dólar, ou do preço do combustível em dólar, vai subir R$ 1. Então, o que nós tivemos? O preço para o consumidor, seja ele caminhoneiro, seja ele indivíduo privado com o seu carro particular, seja ele bolsonarista, seja ele lulista, seja ele o que for, o preço do combustível vai ser o mesmo. Só que aquele real que ia para imposto, para o governo estadual fazer hospitais, fazer escolas, asfaltar estradas, inclusive, esse preço, em vez de ir para o Estado, vai para os acionistas da Petrobras. Então, vai para gente, boa parte estrangeira, que comprou ações da Petrobras em Nova York, e é isso. Então, nós temos uma transferência claríssima de renda do bolso da pessoa e do cofre público para interesses privados, porque é uma lástima, porque o Brasil está precisando muito de dinheiro. E veja, nós estamos com um orçamento deficitário, e não está pior simplesmente porque o governo jogou para o ano que vem
83 bilhões de reais, se eu não estou enganado, de precatórios que ele não vai pagar. Precatórios são dívidas transitadas em julgado, não cabe mais discussão, está na hora do governo pagá-las. O que o governo fez? Conseguiu aprovar uma emenda constitucional transferindo para o ano que vem. Então, o governo que vai ser eleito pelo povo em outubro vai pegar um Brasil não só com todos esses problemas, uma inflação tal como não se via há quase 30 anos, uma deterioração da saúde, da educação, mas também vai pegar um déficit enorme. E isso tudo está associado a políticas equivocadas que têm sido conduzidas. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta na sequência com muito mais informação para você. Um instante só, não saia daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta e a gente continua falando da MP da sucata. Lideranças do setor da ciência, como o ex-presidente da ABC, a Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich, também se manifestaram contra a medida do governo federal. O presidente da República enviou ao Congresso, em 31 de março, uma medida provisória que redireciona recursos provenientes de empresas petrolíferas e que deveriam ser destinados, de acordo com a lei vigente, às atividades de pesquisa e desenvolvimento do setor de óleo e gás. Em vez disso, esses recursos serão destinados, se aprovada a medida provisória, para o desmonte e sucateamento de caminhões. Nada contra a renovação dessa frota de veículos, importante para o país. Mas isso não pode ser feito desviando recursos para pesquisas que têm enorme impacto no desenvolvimento econômico do país. Esses recursos permitiram ao país desenvolver tecnologias pioneiras, como a que está sendo empregada na exploração do pré-sal. E outras tecnologias também que contribuem para uma economia verde, que ajude a preservar o meio ambiente e o clima. Estão trocando conhecimento por sucata. Esse é mais um ataque à ciência e à inovação no país. É preciso impedir a aprovação dessa medida provisória. Ela ameaça o futuro sustentável do país. Juntamente com demais lideranças da ciência, Davidovich esteve em Brasília na semana passada para pedir apoio ao senador Isalci Lucas contra a aprovação da MP. Segundo divulgado pela ABC, o senador se mostrou contrário à medida provisória e pretende pedir a relatoria quando a mesma chegar ao Senado. Além de Davidovich, participaram da comitiva Fernando Peregrino, atual presidente do Confies, e o presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, a CONFAP, Odir Antônio Delagostini, além do professor Fábio Guedes, secretário executivo da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento, o ICTP. Luiz Davidovich e os demais representantes da ciência participaram naquela mesma data de um evento patrocinado pelo CNPq em comemoração aos 70 anos da entidade. O seminário, que foi transmitido pela internet, pretendia discutir o presente, o passado e o futuro da ciência brasileira, e nele falaram a nova presidente da ABC, Helena Nader, e o cientista, professor da USP e ambientalista, Paulo Artacho. Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu vou dizer, mas se nós, comunidade científica, quisermos continuar no século XX, é uma opção. Eu quero saber se nós temos o direito de impedir que o século XXI chegue. Nós temos que ter reuniões com toda a comunidade para juntos encontrarmos como deve ser o CNPq do século XXI. O CNPq foi quem nos trouxe até onde chegamos. Sem o CNPq não adiantava ter Ministério de Ciência e Tecnologia, porque ele criou as bases.
Hoje tem o Ministério, tem outras agências. Então, qual é o modelo que nós, comunidade científica, vamos ajudar a criar para o CNPq do século XXI? Eu vejo como um desafio, eu concordo com o nosso diretor, professor Carlos Alberto, mas não é fácil, viu, professor? Não é fácil, porque a nossa tendência é deixa ficar como está, porque essa é como eu estou acostumado. Então, o que a gente vê, infelizmente, é uma tendência de aumentar a disciplinaridade e cada vez menos a interdisciplinaridade. A gente tem que ter um novo olhar, porque a ciência do século XXI é uma ciência que tem que responder para a sociedade. É importante que o Brasil perceba que nós temos vários compromissos internacionais, né? Em Glasgow, o Brasil assinou o compromisso de zerar o desmatamento da Amazônia até 2028, reduzir em 50% nossas emissões de carbono daqui a 8 anos, né? Veja, será que nós temos as políticas necessárias para implementar esses compromissos que o Brasil já assinou e já assumiu? Também temos que reduzir as emissões de metano em até 30% até 2030 e ser neutro em emissão de carbono até 2050. São tarefas, compromissos muito difíceis de ser cumpridos. Então, a perspectiva da ciência, tecnologia e da inovação nesta área crítica é fundamental, porque a gente tem que desenvolver uma pesquisa que seja geradora de soluções que leve em conta também geração de emprego, renda, bem-estar, inclusão social em todas as áreas e, ao mesmo tempo, construa uma sociedade mais resiliente à mudança do clima, que é uma das grandes ameaças que a nossa sociedade tem hoje. E o Brasil tem oportunidades que nenhum outro país do mundo tem. É importante a gente perceber isso, né? Do ponto de vista de emissões de gás de efeito estufa, 44% das nossas emissões vem de desmatamento da Amazônia, 28% associada com a agropecuária brasileira. Veja, nenhum outro país tem a possibilidade de reduzir 44% das suas emissões em 8 anos, como o Brasil se comprometeu, a um custo muito baixo, e isto pode ser feito rapidamente. Não há nenhuma maneira mais barata de reduzir emissões do que reduzir o desmatamento na Amazônia. É uma oportunidade que o Brasil está perdendo. É uma oportunidade de ouro de nós mostrarmos para o planeta que nós temos um arcabouço muito promissor de redução de emissões de gás de efeito estufa que, infelizmente, nós não estamos explorando. E é importante perceber que no último relatório do IPCC, eles também colocam explicitamente que já existem opções disponíveis agora em todos os setores da economia para, no mínimo, reduzir as emissões em 50% em 2030. Isto no setor de geração de energia, com energia solar e eólica, mudança de uso do solo, eficiência de uso de energia na indústria, a questão urbana, construir cidades mais resilientes e assim por diante. Então, já temos tecnologia, basta a gente ter políticas públicas que implementem essa tecnologia e evite aqueles cenários que a gente estava vendo. Então, para terminar, eu acho que é crítico a gente perceber o seguinte: nós estamos aqui em 2022 e o Brasil, assim como todas as nações do nosso planeta, vai ter que escolher uma trajetória. Nós queremos uma trajetória de alta resiliência climática, impactos menores sobre a socioeconomia do nosso país, ou a gente vai escolher a trajetória que nós estamos indo agora, né, de alta vulnerabilidade, com alta pobreza, fome, dificuldades de produzir alimentos. Então, vejam, é uma escolha
cada sociedade e o planeta como um todo vai ter que fazer, e as perspectivas de pesquisa científica nos próximos 20 ou 30 anos têm que ser dirigidas por essas escolhas que a nossa sociedade está fazendo agora. E para isso, eu coloco o que a Helena Nader também colocou, da necessidade de uma ciência muito mais interdisciplinar e integrada com os anseios da sociedade como um todo. Chega da gente dividir a ciência em química, física, matemática, geologia, porque a natureza não conhece estas divisões que as nossas agências de fomento fazem e que as nossas universidades fazem. Nós precisamos de mais ciência integrada e focada nos objetivos de desenvolvimento da nossa sociedade. Então, isto é o grande avanço que a gente precisa dar esse passo na ciência brasileira e também na ciência mundial. E é importante a gente perceber que nós vamos precisar, com ciência, construir um espaço seguro e justo para a humanidade. O que vem a ser isto? Veja, aqui dentro desse círculo, nós temos as necessidades básicas da nossa sociedade, que a gente sempre tem que olhar para elas. Alimento, saúde, igualdade de gênero, equidade social, empregos, resiliência, educação e assim por diante. E aqui na parte de fora, estão os limites físicos do nosso planeta. Nós não vivemos num planeta com recursos infinitos e nós temos que construir uma ponte entre as necessidades básicas da nossa sociedade e os limites planetários que nos colocam. Então, a gente precisa de muita ciência sólida, interdisciplinar, para construir esse espaço mais justo, mais seguro, mais resiliente para a sociedade brasileira e para a sociedade planetária. Então, eu agradeço o convite para falar aqui com vocês e dou os parabéns ao CNPq. Eu mesmo sou bolsista do CNPq, fui sempre bolsista do CNPq, assim como milhares de cientistas brasileiros, e todos nós queremos dar toda a força possível para que o CNPq continue numa trajetória cada vez melhor para achar os caminhos de sustentabilidade da nossa sociedade. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala sobre os avanços no projeto do radiotelescópio Bingo. É um instante só, não saia daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando agora sobre um projeto que a gente acompanha desde o começo desse programa. Eu estou falando do radiotelescópio Bingo, um projeto que é conduzido pelo Departamento de Física da USP, em parceria com diversas entidades de pesquisa do Brasil e do exterior, e no qual o INPE tem uma importante participação na construção de parte do equipamento. Vamos conversar agora com o Carlos Alexandre Wensch, que é o coordenador responsável pela condução do projeto no INPE. Boa tarde, Alexandre. Obrigado por você ter nos atendido. Há mais ou menos uns 4 anos, Alexandre, a gente esteve aí visitando vocês no INPE e fizemos esse vídeo aqui. Vamos dar uma conferida. Isso é uma corneta corrugada, ela tem vários dentes, como dá para vocês verem daí. Ela é um protótipo de uma corneta que vai ser utilizada para medir a distribuição de hidrogênio neutro no universo, do universo mais ou menos próximo de nós até o universo quando ele tinha mais ou menos a metade da idade que ele tem hoje. Esse protótipo é o primeiro de 50 que a gente vai fazer. Isso vai ser colocado num radiotelescópio bastante grande, que vai ficar no estado da Paraíba, numa região chamada Serra do Urubu, no Vale do Piancó. O universo é 70% de energia escura, 25% de matéria escura e 5% de matéria comum, matéria que a gente chama ordinária. Dessa matéria ordinária, 75% é hidrogênio. Então ele tem uma emissão, quando ele está neutro, uma emissão em rádio, nessa frequência de rádio, que é quase a frequência do micro-ondas, que é 1420 MHz. É uma frequência bem conhecida
e ele emite, só que quanto mais distante essa frequência muda, ela sofre um deslocamento para frequências mais baixas. E o que o Bingo, que é o nome desse telescópio, vai fazer é medir essa emissão de hidrogênio em frequências menores do que 1420, porque o hidrogênio está emitindo de muito longe. Então você está andando para trás e você mede todas elas simultaneamente. Então é como se fosse uma tomografia. Você pega um volume de universo com hidrogênio que está nesse meio de caminho. Então, em vez de você pegar só numa ponta, ou só aqui perto, ou só no meio, você pega isso tudo, né, empilhado, e a gente consegue separar cada frequência que a gente pega. Por exemplo, 960 é uma época, 970 é outra, 980 é outra, e assim vai. Então você tem uma tomografia mesmo, uma coisa 3D do universo. Entendendo essas oscilações de base, entendendo como e que amplitude elas têm, a gente pode tentar entender melhor o que são as oscilações de baryons e o que é a energia escura e como é que ela afeta essa expansão acelerada do universo, que a energia escura acelera a expansão. E a gente pretende, né, olhando as oscilações de baryons, olhando as amplitudes, pretende ver como é que a aceleração do universo mais recente afeta essas medidas. Então, o projeto é uma colaboração internacional. A ideia do projeto é inglesa, e além da Inglaterra estamos nós, a Universidade de São Paulo, a Federal de Campina Grande, o Instituto Politécnico de Zurique, a Universidade de KwaZulu-Natal, na África do Sul, a Universidade de Yangzhou, na China, e o University College, em Londres. Então, o conceito do experimento todo é inglês. Essa corneta, a concepção dela e a construção é toda brasileira. A proposta que veio da Inglaterra era um outro tipo de corneta, que a gente convenceu as pessoas que não ia funcionar, porque ia ter um problema de ficar exposto ao tempo, ao calor na Paraíba. Então todo esse projeto, né, concepção, desenho e construção é brasileiro. O desenho, né, e a concepção é do Luiz Reitano, que fica na porta atrás de você, Edson, ali atrás. E a construção é de uma empresa que é um spin-off da Embraer, que chama Calfair. A grande inovação da construção dessa corneta foi elaborar um perfil de alumínio, né? Pensar num perfil que a gente pudesse dobrar num formato correto, com uma tolerância super fina, né? De menos de 1 milímetro, dobrar isso nessa forma e juntar isso na forma desses anéis. Então, cada um desses foi feito separadamente, até lá na boca, e eles foram montados para fazer essa corneta. A alternativa anterior para essa construção era usinar. Você imagina pegar um pedaço de alumínio desse tamanho e passar num torno para usinar isso aí. É inviável. Economicamente o custo é muito alto e não justifica a precisão que você vai ter no torno para o que a gente necessita nesse caso. Então a grande inovação foi essa concepção. Imagina que o telescópio são duas parabólicas, né? E a segunda parabólica olha para essas 50 cornetas. Então existe um plano, né? Imagina, a gente brinca que é um engradado de cerveja grande, onde vão ficar 50 cornetas, elas vão olhar uma parabólica, vai olhar a segunda parabólica e vai olhar para o céu. Então cada parabólica tem mais ou menos o tamanho de 2 quadras de futsal. Aí vamos mostrar lá, tá? Bacana, bacana. Bom, e de lá para cá, Carlos Alexandre, tivemos pandemia, lançamento de satélite, diversas coisas aconteceram e parece que agora as primeiras cornetas estão saindo do Instituto para começar a fase de testes, de funcionamento. Explica para a gente, por gentileza, em que status está o projeto nesse momento. Oi, Edmund, tudo bem? Obrigado pelo convite aí, obrigado ao pessoal do Brasil Consciência. Essa pandemia nos impactou um pouco, como impactou em vários outros projetos, mas da nossa conversa em acho que 2018 para cá, nós avançamos em vários pontos ligados à construção do instrumento. Nesse momento, a gente tem toda a parte que a gente fala que é o hardware pesado, né, que é a corneta, transição, polarizador, testado, aprovado e com a fabricação em massa, em andamento de quase tudo, né? A gente tem quase todas as partes ou construídas já ou em andamento. Ontem saiu mais uma corneta aqui do INPE, para a Paraíba, ela vai ser colocada numa região de testes,
E nós estamos, nesse momento, aguardando a chegada entre 21 e 25 de maio de alguns amplificadores de baixo ruído, são amplificadores feitos meio sob demanda para o projeto. A gente deve ter um receptor montado completamente no final de junho, ou seja, um mês ele deve montar isso e começar a testar, como o primeiro protótipo completo do detector do bingo. Em paralelo, a gente deve receber o espelho fabricado por uma companhia chinesa que fabricou 2 grandes telescópios, inclusive o maior telescópio do mundo hoje, o telescópio FAST, tem 500 metros de diâmetro, e a gente deve ter a parte de engenharia civil concluída, fundações, estruturas para colocar os espelhos. Com isso, a gente tem um telescópio. As cornetas vão sendo colocadas uma a uma, vai ligar uma, vai testar, entender o funcionamento, e as outras vão sendo colocadas já com entendimento da primeira e da segunda, e assim sucessivamente. Então, essa colocação da primeira corneta, ligar o telescópio, né, ver a infraestrutura toda posicionada para ele começar a operar, deve ocorrer entre dezembro de 2022, esse ano, né, e fevereiro do ano que vem, de fevereiro, março de 2023. Esse é o nosso cronograma bem apertado, mas realista. Agora, Carlos Alexandre, quando a gente entra aqui dentro do portal do projeto do Bingo Telescópio, que tem que a FAPESP, a FINEP, o Ministério de Ciência e Tecnologia, obviamente, e também a FAPESP da Paraíba como fomentadores, a gente observa aqui na primeira descrição que é o único radiotelescópio projetado para fazer as primeiras detecções das oscilações acústicas de baryons por meio de radiofrequência. Como é que o Brasil, como é que o INPE, como é que o seu departamento acabaram incluídos dentro desse projeto inédito, vanguardista, pelo que a gente tem de informação, segundo o que consta aqui? Ele, de fato, nessa categoria, ele é o único no mundo, né? Ele não é o único para detectar oscilações acústicas de baryons, ele não é o único para fazer a cosmologia estudando hidrogênio. Existem outros já em funcionamento, outros em construção, mas na classe que a gente chama de, em inglês, é Single Dish Many Horns, que é um único espelho, um único sistema óptico, são as parabólicas sobre as quais a gente falou na última conversa. Então, são parabólicas que cabem em metade de um campo de futebol cada uma, são bem grandes. Então, isso é o dish, né? É o refletor. E many horns são as muitas cornetas, cada uma funcionando como um receptor independente. Nessa classe, né, de single dish many horns, o bingo é o único mesmo, ele é o único no mundo. Tem vários outros fazendo coisas diferentes para chegar no mesmo objetivo científico. A gente caiu no projeto por conta de o grupo aqui do INPE ser especialista em radioastronomia já há 40 anos. Né? A radioastronomia no Brasil começou na Universidade de Mackenzie e, em meados da década de 70, ela migrou para o INPE. Toda a especialidade de construção, de instrumentos, do parque de radiotelescópio do Brasil, eles estão essencialmente todos sob a supervisão do INPE até esse momento, aqui no território nacional. E do grupo que foi treinado para essa parte de cosmologia com radiofrequência, somos eu e o Tirso Vilela, que hoje está no Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, lá do MCTI. Né? Então, a gente foi meio que convidado por conta dessa especialidade, justamente, de trabalhar com radiofrequência, com radioastronomia, mas nós somos, em termos de ciência, nós somos cosmólogos, a gente estuda cosmologia. Então, foi natural a entrada do INPE e da Divisão de Astrofísica nesse projeto, por conta de só nós, no Brasil, temos essa competência. Bom, esse equipamento, quando ele estiver funcionando, quando tudo estiver instalado e testado, pelo que vocês explicam, ele vai ouvir os sons do universo. E como que isso coloca o Brasil nesse papel vanguardista dessa pesquisa importante aí para a astronomia contemporânea, né? Como é que a gente vai contribuir para entender pulsares, rajadas rápidas de rádio, matéria escura, energia escura? No que o bingo pode colaborar com tudo isso?
como eu falei, nessa classe de telescópios, o Bingo é o único no mundo, nesse momento, né? Ele é o primeiro que faz esses refletores desse tamanho, e essas cornetas, os receptores são muito grandes. Isso aumenta muito a sensibilidade do instrumento e aumenta muito a capacidade, não é exatamente ouvir o universo, mas ele transforma as ondas de rádio, que são ondas eletromagnéticas, num sinal que, basicamente, eu vou tentar ser não muito técnico, a gente faz uma espécie de uma tomografia do universo. A gente pega a emissão de hidrogênio, da mesma forma que a ressonância magnética usa o hidrogênio do nosso corpo para fazer imagens, nós vamos usar o hidrogênio para fazer uma tomografia do universo quando ele tinha mais ou menos entre 9 bilhões e 12 bilhões de anos. Ele tem hoje 13,7 bilhões de anos. Então, a gente é capaz de olhar um certo volume do universo e fazer camadas, né, em épocas diferentes. Então, isso, nessa faixa, nessa época do universo, nesse momento só o Bingo olha também. No futuro, talvez um satélite dedicado a essa parte vá olhar, mas no momento só nós estamos olhando. E o telescópio chinês, que eu falei dos 500 metros de diâmetro, o FAST, ele tem capacidade de olhar, mas ele não está operando nessa faixa, por razões aí técnicas de manutenção e tudo mais. Então, o Bingo é capaz, ao mesmo tempo, de medir oscilações acústicas de bários, que são uma maneira de investigar a energia escura, que é responsável pela aceleração da expansão do universo, e pela maneira como o Bingo funciona. Ele não é um telescópio que aponta, né, para algum lugar, ele é um telescópio que fica parado, olhando para o céu, e ele olha a região do céu que passa na frente dele. Então, hoje ele olha uma certa região a essa hora, né, 5h30 da tarde, amanhã às 5h30 ele vai olhar a mesma região, e depois de amanhã a mesma região, e assim sucessivamente. Então, fenômenos que são transientes, que se repetem, ou que são um único evento, eles vão aparecer para nós de graça. A gente cobre mais ou menos 14% do céu. É uma faixa grande. Então, esses eventos que você mencionou, rajadas rápidas de rádio, pulsares, isso vem de graça para nós, na região que o Bingo observa, pela maneira que a gente observa. A gente não precisa procurar. Se eles existirem na região que o Bingo observa, nós vamos vê-los. Muito bacana. Vamos dar uma olhada aqui, o Carlos Alexandre. Quando nós estivemos aí no seu setor, o Bingo estava dessa maneira. Não sei se você está vendo a imagem que eu coloquei aí na tela. Estava dessa maneira aí. Agora, isso aqui, inclusive, você tinha nos destacado naquela oportunidade que era uma inovação industrial. Vocês ensinaram a indústria a fazer dessa maneira, em vez de ser uma peça usinada inteira, eram várias pequenas camadas que iam se juntando. Como é que ele está agora, Carlos Alexandre? O que foi feito depois disso? Essa corneta que você mostrou aí na tela está operando na Universidade Federal de Campina Grande para testar receptores, fazer uma espécie de banco de testes de todo o sistema de controle do radiotelescópio. Então, os nossos parceiros em Campina Grande desenvolveram um sistema de controle para uma corneta com alguns sensores, não todos que vão operar, mas eles fizeram uma espécie de protótipo do sistema de monitoramento do telescópio. Então, ela não vai ser usada, provavelmente, no telescópio principal, mas ela já está sendo usada nesse momento como um banco de testes. Outras 2 cornetas estão aqui no laboratório. Uma delas vai para Paraíba nos próximos meses. A outra vai para a Cachoeira Paulista para a gente fazer também esse banco de testes de pequenas mudanças no receptor, coisas de eletrônica. E a outra corneta foi para Paraíba ontem. Então, nós estamos no estágio de fabricação em produção em série. Essas cornetas, nós temos 4 nesse momento. A empresa que está fabricando em São Paulo, que foi qualificada para fazer esse trabalho, houve uma troca, né, da empresa que produziu essa primeira corneta que você mostrou e a que está produzindo as cornetas agora, por conta de custos e, enfim, outros detalhes aí. Elas foram... essa empresa foi selecionada e ela tem, nesse momento, ela já nos mandou 2, e da última vez que eu fui à empresa, elas tinham 3 ou 4 em fase final de acabamento.
Então, toda a parte que vem depois da corneta, que é polarizador, transições, guias de onda, tudo isso foi feito numa empresa aqui de São José, na Metalcard. Elas estão prontas, né? Estão sendo despachadas para cá, para o INPE, para a gente testar, ver a qualificação. E nós estamos aguardando alguns componentes eletrônicos que o Brasil não fabrica, né? Chegar aí daqui a 3 semanas, para a gente montar essencialmente o coração do instrumento, que é o receptor, né? O amplificador, que vai amplificar esses sinais de rádio para uma intensidade que a gente seja capaz de identificar. Essas imagens que você está vendo foram feitas pelo Carlos Alexandre durante um teste realizado com a corneta no LIT, o Laboratório de Integração e Testes do INPE, que normalmente faz testes em satélites e também em equipamentos industriais. Durante o trabalho, o Carlos Alexandre narrou as universidades que estão participando do estudo. INPE, a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal de Campina Grande, a Universidade de Manchester, o Instituto Politécnico de Zurique, o University College de London, a Universidade de Yangzhou, da China. Muito bem, vamos dar uma olhada então. Nós temos aqui uma figura que o Carlos Alexandre nos disponibilizou. Essa é a estrutura que está sendo montada lá no município de Aguiar, interior da Paraíba. São 5.500 habitantes, pelo que a gente observou aqui. E essa estrutura que vocês estão vendo, o tamanho dela, para que vocês tenham uma noção, é mais ou menos o tamanho do estádio do Maracanã. Então o Carlos Alexandre vai nos explicar o que é essa antena que nós observamos aqui em pé, Carlos Alexandre, à direita. Ela é o que a gente chama de refletor secundário. Quem olha para o céu, na verdade, é esse refletor que está inclinado aí da esquerda para a direita. Que está que pelo que a gente imagina, que está no chão, parece que está no chão. Dentro do chão. Certo. Das fundações, ele vai ser apoiado em pilares que estão sendo construídos, então ele vai ficar numa posição fixa, ele vai direcionar a radiação do céu para a radiação desse refletor secundário que está à direita, né, que tem o tamanho mais ou menos, essa estrutura toda deve ter o tamanho de um prédio de 10 andares, mais ou menos. E esse refletor secundário vai jogar o sinal para o lado esquerdo da figura, onde ficam as cornetas. Aquela figura que você mostrou é uma, não aquela exatamente, mas aquela peça, ela vai ser colocada nesse arranjo de cornetas, que vai contemplar 28 cornetas ao todo na primeira fase de operação do instrumento. Então vamos recapitular aqui. Mirando para o céu, olhando para o céu, é essa estrutura que está mais aqui próxima ao chão, né? Ela que está recebendo as variações, as ondas, né? E refletindo para essa estrutura aqui à direita, que é a antena receptora, e ela rebate para as cornetas que estão aqui à esquerda, que vão fazer a leitura desse sinal e transmitir aí aos equipamentos que vocês vão usar para medir o que está sendo captado. O que eu falei, né, dos amplificadores, vão amplificar o sinal, eles ficam na ponta esquerda dessas cornetas. Cada uma delas tem um conjunto de 4 cadeias de amplificadores. Então, a gente vai ter aí 112 cadeias de amplificadores, cada uma olhando para uma região ligeiramente diferente do céu. A área coberta aqui por esse espelho é grande, né? A gente pega uma fração grande do céu instantaneamente, né? Simultaneamente, a gente pega uma região relativamente grande. Então, essas 28 cornetas vão ter, cada uma, 4 cadeias de receptores que vão olhar simultaneamente para essa região do céu. É claro que isso deve ter uma especificidade que seria impossível para a gente alcançar, a gente quer alcançar nessa entrevista, mas, a grosso modo, por que precisa o sinal vir, rebater na tocar na receptora, rebater na secundária, para daí ser analisado pela corneta? Você já deve ter visto, você certamente já viu lunetas, né? Aquelas que esticam, né? Lunetas, elas têm
a lente principal, né, que é a coletora, que equivale a esse espelho maior aqui, e tem a lente secundária, que fica no seu olho, que corresponde às cornetas do outro lado. Se a gente fosse fazer só um telescópio com uma distância focal, né, que é a medida que a gente tem dentro de uma luneta, por exemplo, eu precisaria de uma distância focal de 63 metros, ou pouco mais de 63 metros. E eu não teria como colocar uma estrutura que só a corneta, só o espelho primário pudesse colocar, iluminar as cornetas. Então, eu não tenho como direcionar a radiação. Isso é uma maneira de você encurtar, compactar o sistema, você jogar para um segundo que está fora da estrutura do primeiro, ou seja, aquela corneta, aquela antena em pé, aquele refletor em pé, não obstrui o que está deitado. Então, você consegue olhar em toda aquela dimensão do espelho, consegue iluminar toda a dimensão do secundário do refletor, e esse secundário ilumina uniformemente todas as cornetas. Se eu fizesse, por exemplo, com uma luneta, eu teria que pendurar essa corneta a uns 80 metros de altura numa torre, olhando para baixo para aquela estrutura embaixo. Então, seria um problema de engenharia muito maior do que fazer essa estrutura mais compacta que você mostrou aí. Muito bacana, Carlos Alexandre. E quais são os próximos passos aí do projeto? Ao todo são 50 cornetas. Vocês que vão fabricar todas? Essa empresa de São Paulo vai fabricar todas. Existe uma proposta chinesa que está em negociação, ainda não está concretizada, da empresa que está fabricando esses refletores para nós, né, esses espelhos. A gente fala espelho, mas não é o espelho no sentido que a gente conhece, de ver a nossa imagem. É um refletor, né, de rádio, como uma parabólica de TV por satélite. Essa empresa chinesa, ela propôs nos ceder 2 cornetas para teste. Elas são cornetas que operam na mesma frequência que a gente precisa, só que elas têm uma construção muito diferente. É um outro conceito de fabricação. E eles querem testar a corneta. Eles falam, vocês topam? A gente dá para vocês e vocês testam? Claro, sem problema. Então, os próximos passos são fazer o receptor, a parte eletrônica fina, e receber o espelho da China, terminar a construção das fundações e começar a operar pelo menos uma corneta até o final do... Deixa eu ver que o meu alarme aqui toca também às 5h30. A gente começar a operar pelo menos uma corneta com um conjunto de amplificadores, aquelas 4 cadeias que eu mencionei, entre dezembro desse ano e fevereiro do ano que vem. Esse é o plano. A gente tem uma casa de controle já montada, projetada em fase de compra, uma usina solar com as cotações e o recurso para comprar a usina solar disponível. Provavelmente vai vir de um recurso da FINEP, que o INPE conseguiu aprovar para o bingo, né? E as negociações com o governo da Paraíba de preparar o acesso de terreno, estrada para caminhões maiores. Tem uma estrada para o sítio, que passa caminhonete, carro, mas ela vai precisar de um reforço, né? Um upgrade para passar os caminhões com as peças do equipamento de construção, né? Então, a gente está andando bem em paralelo com todas essas ações, e se não tiver nenhum problema maior, aí, nenhum contratempo muito grande, muito inesperado, a gente acha que esse cronograma de botar pelo menos a primeira corneta, né, no sítio, com a estrutura montada, e ligá-la entre dezembro e fevereiro do ano que vem, é uma expectativa realista, não é otimista, não. Ela é bem razoável. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser conhecer os demais programas produzidos pelo SINDICT deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Lá você poderá ter acesso ao Giro Sindical, que também é exibido aqui pela TVT, e ao SINDICT na Cultura, programa do Rafael, que fala sobre música regional. Você que quiser conferir os demais programas já produzidos pelo Brasil Consciência deve continuar acessando o nosso canal no YouTube, que está aí para você também na tela neste momento. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, nosso e-mail está sempre disponível a atendê-lo. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita. Tchau!